E se a justiça de Deus é perfeita, por que morrem tantos inocentes? É o caso de perguntarmos, e são inocentes mesmo? Claro que, se a justiça divina é perfeita, aqueles que estão inseridos num contexto, na humanidade atual, nessas circunstâncias difíceis, e que vão, numa certa ocasião, morrerem num desastre coletivo, numa situação completamente, que a gente julga assim, né, dolorosa, e são realmente dolorosas muitas delas. Então, nesse caso, por que isso acontece? São inocentes? Nós temos que olhar o ontem. Nós estamos só olhando o hoje. O hoje é aquela pessoa, é aquele jovem, aquela criatura que tem muitos pendores bons, não é? Então, pode-se dizer assim, ah, era uma pessoa maravilhosa, como é que passou por isso? Porque é um espírito antigo, traz do passado algum tipo de responsabilidade, de dívida, alguma coisa que tem que cumprir para que possa também caminhar para o alto, para a perfeição. Mas aí tem um detalhe também importantíssimo, é que em alguns casos, algumas pessoas que desencarnam de uma forma violenta, que sofrem por uma situação às vezes muito cruel, essas pessoas, elas podem não ser pessoas que estão com dívidas perante a justiça divina, elas podem ser pessoas que até pediram, espíritos que pediram para reencarnar numa prova dolorosa, para dar exemplo para os pais, para ser um chamamento dos pais para uma vida mais voltada para a fé, para o amor a Deus, para o respeito a Deus, respeito às leis divinas, para dar o exemplo. Então são pessoas que têm o sofrimento crédito. Nós vemos isso no cego de nascença, aquela passagem maravilhosa do Evangelho. Quando os discípulos, vendo o cego de nascença, perguntam a Jesus, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? E Jesus responde, nem ele, nem os seus pais, mas ele veio assim para que fosse provado o poder de Deus. Então, nesse caso, o cego era uma pessoa que veio, um espírito que veio, exatamente para passar aquele tipo de experiência, para que Jesus o curasse e ele ficasse com esse exemplo maravilhoso para todos nós nos tempos futuros. Então, aconteceu há 2000 anos, mas nós estamos falando isso até hoje, porque é muito significativo. Muito. Entendeu? Nada a acrescentar, realmente é impressionante a resposta que ela deu, né? Sintetizou totalmente aquilo que eu estava pensando. Aqueles que ainda não conhecem vocês, e fazendo uso do livre-arbítrio, né, que vocês fazem, eu gostaria que vocês falassem um pouco do programa de rádio na rede Boa Nova de Rádio. Que programa que horário é? Conta para nós qual é o propósito, qual é a finalidade, o objetivo do programa. O programa, veja, na Boa Nova, ele acontece todas as terças-feiras, das 11 ao meio-dia. Terças-feiras, das 11 ao meio-dia, vocês sintonizam na Rádio Boa Nova. Eu costumo muito brincar com os amigos, porque 1450 AM. Eu costumo dizer que a gente tem que ligar primeiro o rádio e ouvir todas as rádios evangélicas, todas as rádios católicas. Quando estiver saindo do rádio, tem lá uma rádio espírita chamada Boa Nova e que tem um programa que fala sobre mediunidade. O título é exatamente um livro que a nossa irmã Celi escreveu, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, para tirar a ideia muito divulgada de que mediunidade é uma tortura, de que mediunidade é uma coisa ruim, uma coisa má, que é isso que nós temos tentado tirar em todas as vezes que a gente é convidado a fazer algum programa, falar que a mediunidade é uma coisa muito boa, né? Então, das 11 ao meio-dia. E tem também, pode ligar na internet, www.radioboanova.com.br, e pela parabólica procurar a sintonia lá do canal do Boi, tem lá. Muito bom, então é uma renovada oportunidade, quem quiser continuar ouvindo vocês, né? Continuando o nosso tema das mortes coletivas e as guerras, porque ainda vivemos com tantos pontos de guerra no nosso planeta. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec menciona, ele faz essa pergunta, né? Por que ocorrem as guerras? E os espíritos superiores respondem, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do ser humano.
também egoísmo, orgulho, vaidade, prepotência, preconceito. Nós estamos vendo isso, é o retrato dessas guerras todas que acontecem, essa atual que nós estamos vendo de uma forma tão dolorosa, como as pessoas estão iludidas, querendo conquistar a paz através da guerra. Gandhi nos deixou o exemplo da não violência, que é um exemplo fantástico que nós temos. Então, ele mostrou que é possível mudar o quadro de um povo que estava ali sofrendo uma subjugação daqueles que os estavam colonizando, para uma outra situação completamente diferente através da não violência. Não também entrar nessa mesma situação de guerra, de violência, de crueldade, de maldade. Então as guerras acontecem por isso. Agora, é que também a guerra declarada, a guerra armada de um povo contra o outro, significa também a guerra interior do ser humano. Porque o ser humano ainda vive muito em guerra consigo mesmo. O ser humano revoltado, o ser humano rebelde, o ser humano que não acredita em Deus, que não aceita as leis divinas. Então essa pessoa, uma pessoa assim, voltada exclusivamente para atender ao seu egoísmo, para atender à sua prepotência, esses estados negativos todos. Então essa pessoa traz a guerra dentro de si mesma. Para passar isso para o próximo não custa nada. Isso pode acontecer no trânsito. Uma pessoa pode matar a outra porque o seu carro foi fechado, não é? Então tira o revólver e dá um tiro em alguém. Então, nesse caso, a guerra existe dentro do ser humano. O que nós precisamos fazer é edificar a paz, é pacificar a criatura humana. Jesus falou, está lá em João, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então Jesus está falando isso quando ele está se despedindo dos discípulos, né? Ele está falando, e ali João no capítulo 14, 15, 16, Jesus vai falar o tempo todo da necessidade da paz e do amor. E nós precisamos compreender isso. No Sermão da Montanha, Jesus dá essa lição. Quando ele diz assim, não é? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então nós vamos entender que quando nós nos afastamos da mansuetude, quando nós nos deixamos levar pelo desbordar das nossas paixões, por aquele exacerbar dos nossos sentimentos egoísticos, nós estamos nos despedindo da terra, tá certo? E agora nós vamos nos despedindo aqui. Vocês deixaram para nós a esperança e de um mundo melhor. Exato. Com todas essas informações, esses esclarecimentos e a própria atitude, né, de cada um de vocês, através do programa de rádio na Rede Boa Nova também. Então fica o nosso convite, a nossa gratidão pela participação obrigado a todos. No programa Transição, que chega ao final. Mas semana que vem tem mais, um novo tema, novos convidados. Continue ligado nessa sintonia. Programa Transição, a visão espírita para o novo tempo. Até lá!